Olá, olá, pessoal, tudo bem? Daniela Araújo, novamente aqui com vocês. E hoje eu quero falar de um assunto que muita gente me pergunta, e eu quero compartilhar um pouquinho dessa história com vocês, para que a gente possa, não digo motivar, mas que a gente possa ter essa troca e vocês possam entender como eu vim parar aí no universo de recursos humanos, como eu vim parar aqui no RH e principalmente o passo, né, os passos do empreendedorismo, porque nem sempre foi assim. Eu sempre tive um espírito empreendedor, mas nem sempre eu empreendi, eu venho do mundo corporativo, né? Então, qual que é a ideia desse bate-papo aqui para a gente se organizar? Num primeiro momento, eu costumo falar que assim, eu era uma intraempreendedora. O que, que é isso, Daniela? O intraempreendedor é aquela pessoa que ela já empreende na empresa do outro. Ela vive no mundo corporativo e ela assume as responsabilidades, né, como se ela fosse a dona do negócio. Então, eu sempre tive muito esse poder nas minhas mãos, porque eu sempre fui muito executora, de pegar a demanda, de executar, de entregar. Então, eu sempre tive muito esse perfil de resolução de problemas. Então, as pessoas, né, adoravam, jogavam na minha mão, ia lá e resolvia. Mas, paralelo a tudo isso, o que é importante falar? Eu também já empreendi em outras coisas, porque eu ainda não sabia muito bem o que eu queria, então eu sempre falo assim, na dúvida, comece. A gente precisa sempre testar. Então, eu já tive loja online, eu já tive loja não, né? Loja online para venda de acessórios infantis. Tive também, fazia scrapbook. Scrapbook é aqueles convites, né, que você faz, convite de casamento, aqueles trabalhos manuais, como que fala? Convite, né, infantil, lembrancinha. Então, assim, eu já inventei muita coisa. E eu buscava, eu falava, gente, eu preciso me achar em alguma coisa, só que sempre trabalhando no corporativo paralelo. O que é importante colocar, gente? Eu sempre tive medo. Puxa vida, mas eu vou investir nisso, como que vai ser? Mas eu nunca deixei com que o medo me paralisasse, né, de algumas coisas. Então, eu falei, não, tô com medo? Vou com medo mesmo. Se der errado, ok, eu ganhei o quê? Aprendizado. Se der certo, ótimo, a gente segue em frente e vai melhorando no dia a dia, no decorrer, né? E aí, isso que é muito importante falar para vocês. A minha vida no corporativo, ela me preparou, ela foi uma base para o que eu sou hoje. Olha que interessante, gente. A maioria das empresas que eu trabalhei, eu sempre fui o braço direito do dono, assim, exceto grandes empresas, que aí, né, não tem como, mas as pequenas e médias empresas, eu sempre fui ali o braço direito do dono no sentido de apoiar, de ajudar, de organizar. E isso, assim, para mim era muito legal, né? Era muito bacana, eu adorava, porque eu aprendia. Então, eu tinha que falar com o gerente do banco, eu tinha que correr atrás de resolver, tinha que falar com o cliente, eu tinha que, como diz por aí, dar os meus pulos. E era exatamente isso que eu fazia. Então, eu costumo falar que naquela época eu estava sendo preparada para o que eu tenho hoje. E às vezes a gente não tem paciência, e isso é bacana, a gente precisa ter paciência para a gente ser moldado, lapidado para aquilo que está esperando a gente lá na frente. E aí, eu quero contar para você os meus primeiros passos dentro do RH. Eu não tenho a minha formação, a minha graduação em gestão de pessoas. Eu sou formada em administração com ênfase em comércio exterior, porém eu nunca atuei na área de comércio exterior. Olha só, né? Mas eu sempre gostei muito. Eu lembro que eu trabalhei em uma empresa entre 2007 e 2008, e essa empresa, ela tinha uma pessoa no RH que era uma pessoa, assim, muito forte. Ela, né, fazia muita coisa acontecer, fazia muita coisa dar certo, e aquilo eu admirava. Eu falei, gente, eu quero trabalhar com essa mulher. Gente, mas ela é fantástica, eu quero trabalhar com ela, quero trabalhar com ela. E as coisas foram tomando outro rumo,
Não trabalhamos juntas, meu filho nasceu depois e, assim, fui para outras empresas, mas sempre com aquilo no meu coração, porque o que ela fazia era exatamente o que eu ia fazer. Por isso que é importante nós entendermos. Dentro das organizações, nós temos dois tipos de lideranças: aquela liderança que te inspira e aquela liderança que você quer ver longe. E essa moça, né, que me inspirou muito, assim, era uma inspiração. Eu olhava e falava assim, gente, eu quero ser como ela, eu quero ser, né, parecida com ela. Então, eu acho isso muito, muito bacana, assim, muito legal quando as pessoas se inspiram em alguma coisa que eu faço, porque já aconteceu isso comigo lá atrás. Então, eu acho muito, muito legal. Eu fiquei com aquilo no meu coração, fui para outras empresas, fiz outras coisas, tal, mas à medida que eu fui ficando mais experiente, aquilo foi queimando ainda mais no meu coração. E eu queria aquilo para mim. Só que eu não sabia por onde começar. E aí o que eu falava? Não tenho experiência. Nunca atuei na área. E aí é que a gente se engana. Porque a gente pode não ter experiência técnica, mas nós temos as nossas competências, as quais nos ajudam a ir aonde a gente quiser. A gente só precisa saber se vender no momento certo e na hora certa. E aí, foi que foi indo, foi indo. Eu já atuava numa área administrativa, no geral, e eu achava que o RH era só você atuando somente com RH, mas eu já fazia RH e não sabia. Porque em pequenas empresas você faz financeiro, departamento pessoal, RH. Só que o que acontece? O RH, as empresas acabam deixando de lado porque, não, isso não é importante, vamos fechar a folha. Não, isso não é importante, vamos fazer a conciliação bancária. Mas entre uma brecha e outra, eu já fazia, eu já resolvia milhares de conflitos, eu dava treinamento. Então, eu só não tinha ali na minha carteira de trabalho que eu era uma analista em RH, uma coordenadora em RH, mas depois isso foi mudando. E aí eu lembro que eu fui para uma empresa onde eu tive a oportunidade de trabalhar estruturando toda uma área de RH, olha só. E nessa entrevista, eu vendi o quê? Eu vendi as minhas competências comportamentais. Nossa, Daniela, mas como você conseguiu? Quais são as competências que você tem que te destaca? Você sabe resolver bem conflito? Você sabe se posicionar bem? Você tem uma boa comunicação? É isso que você vai vender. Quais foram os resultados que você já teve? E foram com essas competências que eu consegui entrar nessa empresa, onde eu fiquei por 2 anos. E lá foi onde eu comecei a aprender tudo. A empresa tinha uma matriz, né, em um outro município, e eu falei, gente, é o que eu quero para mim. E foi muito engraçado, porque lá as pessoas me admiravam. Tinham dias, assim, tinha dias que eu ficava dentro da minha sala, e as pessoas vinham para conversar comigo no sentido de resolver problemas mesmo, porque elas não tinham com quem falar. E quando eu entrei, foi um alívio para elas. Então, a gente começou a estruturar as coisas a nível de expectativa do funcionário, do colaborador, expectativa da empresa. Então, a gente começou a alinhar isso para que ficasse, né, de uma forma bacana. E foi então que eu fiquei, depois eu fui para outras empresas, e aí fui tomando conta de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, mediando conflitos. E o que eu percebi? Nós, da área de RH, temos que ter o quê? Uma escuta muito ativa. A gente precisa ouvir, entender muito o que o outro quer. E isso é extremamente importante. E eu comecei, né, a ter muito isso, e as pessoas começaram a me buscar. Porém, quando a gente fala, né, sair do mundo empresarial para empreender, não é fácil, porque desde os 17 anos eu trabalho fora e eu falo assim, meu, o que eu vou fazer? Né? Eu não sei fazer nada. Gente, primeiro, vamos tirar isso da cabeça, né? Nós sabemos, sim, nós sabemos fazer as coisas. Então, a gente precisa começar a mensurar isso. Porque, vamos colocar no papel,
E foi exatamente em agosto de 2021, em meio à pandemia da Covid-19, eu comecei a colocar no papel tudo que eu sabia fazer e comecei a colocar exatamente recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, e além disso, comecei a colocar realmente as minhas competências técnicas. Foi aí que eu pedi demissão, porque eu não tinha com quem deixar os meus filhos. Então, entendam, o empreendedorismo, para mim, ele foi uma necessidade. Porque se não fosse a pandemia, facilmente eu estaria no corporativo até hoje. Então, a gente precisa entender o que nos move. Primeira coisa que você tem que entender, quais são os seus motivos? Você quer empreender, por que que você quer empreender? Porque essa força, ela tem que ser maior do que a sua vontade. E foi o que aconteceu. Confesso que, né, não foi fácil essa escolha, mas era uma escolha que eu tinha que fazer ali naquele momento, fiz, e hoje eu realmente não me arrependo. O empreender, ele não é fácil, em hipótese alguma. Todos os dias nós acordamos o quê? Desempregados. Todos os dias nós temos que fazer a nossa captação. Todos os dias nós temos, sim, que buscar os nossos clientes. Mas, dentro de uma empresa, todos os dias você sai de casa para ir resolver o problema da empresa que você trabalha. E ok. Então, a gente precisa entender, e quando eu faço, né, um encontro gravado como esse, falando dos passos para empreender, eu falo que é persistência, persistência e persistência. Tem outras competências? Tem, claro. Mas persistir é o que vai fazer o seu negócio dar certo. E às vezes tem algumas coisas que vai vir para simplesmente vai. Foi o que aconteceu comigo, né, em meio à pandemia. Porque eu não tinha para onde correr, eu não tinha o que fazer, não tinha quem levasse os meus filhos para a escola, entende? Então, eu tinha que cuidar da minha família e foi ali, em meio àquele caos, que nasceu a minha consultoria em RH. Então, a dica que eu deixo para você é que, em meio ao caos, pode nascer o seu sonho. A gente precisa estar atento às oportunidades, a gente precisa ouvir aquelas vozinhas, né? E a gente precisa ter muita sensibilidade para conseguir realmente ouvir. Porque às vezes vem aquela vozinha assim, não é para mim. Mas por que não é para você? Então, a gente precisa começar a ouvir as coisas. Então, empreender hoje em dia não é mais para mim uma questão de necessidade, mas é uma questão de propósito, é uma questão de valores, é uma questão de mudar a vida de outras pessoas. E você? Deixa aqui embaixo para mim nos comentários qual o seu propósito. Quais são os seus motivos? Quais são os seus porquês? Te agradeço mais uma vez e o meu grande objetivo com esses vídeos, com o meu modo de empreender, é, acima de tudo, transformar talentos em resultados. Esse é o meu maior propósito. Eu quero te agradecer por ter assistido esse vídeo até aqui. Se fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas, compartilhe com outras pessoas que querem empreender e não sabem como fazer. E também me siga lá no Instagram, Daniela Araújo RH. Um beijo e boa sorte para você. E não desista.